A relação entre o Brasil e os Estados Unidos pode estar prestes a enfrentar sua pior crise diplomática em décadas. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, o presidente norte-americano Donald Trump vai aplicar a Lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal e integrantes do núcleo próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida, conhecida por punir autoridades estrangeiras envolvidas em corrupção e violações de direitos humanos, inclui o cancelamento de vistos, restrições financeiras e isolamento diplomático. Mas não para por aí. Trump avalia, ainda, uma decisão sem precedentes: a expulsão da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. A medida, segundo fontes diplomáticas, dependerá da escalada de tensão entre os dois países nos próximos meses. Essa movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla. O governo norte-americano, com apoio direto do secretário de Estado Marco Rubio, pretende mirar outros países governados por líderes de esquerda na América Latina. Colômbia e México seriam os próximos alvos da ofensiva diplomática. Nos bastidores da política externa do Sisemelaiwa, a mensagem é clara. O novo governo Trump vai adotar uma postura dura e intervencionista contra governos considerados hostis à agenda norte-americana. Enquanto isso, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Nos corredores do Itamaraty, a ordem é aguardar e evitar qualquer declaração precipitada. Analistas já falam em uma nova guerra fria ideológica no continente. E o Brasil, ao que tudo indica, será o campo de batalha inicial. O analista internacional Lorival Santana já está conosco aqui no CNN Prime Time e ele nos traz uma notícia que pode ser ainda mais preocupante. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos e, em seguida, também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da Lei Magnitsky, que prevê, então, sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados, e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende
impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes governados pela esquerda devem então ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você disse que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação. Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. Muito obrigado, Lorival Santana, nosso analista de internacional que trouxe essa informação importante. Ele pode voltar a qualquer momento com outros detalhes dessa apuração. Obrigado, Lorival.